que é meu companheiro de grupo, a Sara e o Walter, do coletivo Abrace, para falar um pouquinho sobre a importância do Dia Internacional da Sexualidade para a comunidade ACE brasileira. Vocês querem se apresentar, alguma coisa assim? Tá. Deixa eu ver se está certinho na Twitch. Oi, meu nome é Sara, sou uma pessoa não binária, sou assexual da escala cinza e pan-grey romântica. Muito prazer, meu nome é Walter, eu sou assexual, me identifico como estrito, pan-grey romântico, sou um homem cis, não monogâmico, e é isso aí. Eu sou Calixto, participo do Araceiros, eu sou não binário, assexual estrito e pan-demi-romântico. Não tinha apresentado, mas... Bom, eu sou Ravi, como eu tinha falado no início, eu também sou uma pessoa não binária, não monogâmica, sou assexual estrito, e a minha identidade romântica eu não tenho certeza para dar detalhes, mas enfim. Então, a gente vai falar o que é o Dia Nacional da Sexualidade e por que ele foi criado. Alguém gostaria de falar sobre esse tema? Quem quer começar? Beleza. Então, algumas pessoas não sabem, mas ano passado eu acredito que devido à pandemia, bastante gente estava em casa, né? Que era o ideal, é o ideal ainda. E aí esses movimentos que aconteciam pela internet, eles acabaram tendo um pouquinho mais de visibilidade. As pessoas começaram a perceber eles mais. E um evento que acontece todos os anos, no dia 8 de maio, se eu não me engano, no Tumblr, o Fuck Yeah Asexual, foi esse daí. Esse Fuck Yeah Asexual é basicamente dos Estados Unidos, e aí eles fazem esse evento, é um evento fechado mesmo, não que pessoas de outros países não possam participar, mas o foco deles é o público-alvo de quem acompanha mesmo o Fuck Yeah Asexual. E aí, mais pessoas acabaram descobrindo esse evento, na verdade eu nem conhecia ele, eu conheci ele só esse ano, e aí, a partir disso, elas começaram a utilizar esse dia em outras redes sociais, como Instagram, Twitter, principalmente no Tumblr, que é onde surgiu. Só que em vários países, o 8 de maio não era uma data boa, era uma data horrível, na verdade. E muitas pessoas, para alguns lugares horrível, para outros lugares só inconveniente. Então, muitas pessoas começaram a pontuar isso. E uma dessas pessoas foi a própria Yasmin Benoit, não sei como pronunciar o sobrenome dela. Então, começou a se falar muito sobre isso, e as pessoas começaram a querer criar, então, um evento que fosse focado no âmbito internacional, porque o próprio pessoal do Fuck Yeah Asexual deixou muito claro que o objetivo do projeto deles era focar nessa comunidade local, nesse seu público-alvo. Muitas brigas surgiram após disso, que eu não vou saber de detalhes, porque eu realmente não acompanhei, não é o nosso foco aqui. E, então, várias pessoas de vários locais do planeta, de vários países, que fazem parte da comunidade sexual, decidiram se juntar e criar juntos, escolher uma data que fosse o melhor possível para a maior parte possível de pessoas, de países, que fosse um dia voltado à sexualidade. E a ideia é ter um dia no primeiro semestre do ano, né? Porque a gente já tem a semana ACE, só que a semana ACE também então, comunidade internacional, principalmente de países que não falam inglês, né? Ravi, acho que para mim deu um problema. Eu não tô mais ouvindo. Eu não sabia se era só aqui. Tentar entrar aqui no meio do caminho até que Ravi apareça, assim. Então é isso. A gente sabe que
existem pela internet, a comunidade sexual é muito organizada pela internet. Sempre existiram, né, várias datas da sexualidade. A gente tem o 8 de maio, que é marcado pelo Tumblr, e é importante lembrar que Tumblr foi uma rede social muito importante para a comunidade sexual. A gente tem a Ace Week, que é uma comunidade marcada especialmente pelos colégios e universidades americanas, mas a gente nunca teve uma data uniforme internacional. E era isso que foi tentado criar, isso que foi tentado buscar. Uma data em que vários países, né, todos os ativistas internacionais sentassem juntos, ou todos não, mas a maioria dos ativistas sentassem juntos e concordassem, olha, essa é uma data muito legal, a gente consegue falar sobre a sexualidade nesse dia, a gente consegue dar prioridade a essa discussão nesse dia, porque, né, muitas dessas datas coincidiam com feriados locais, coincidiam com datas importantes locais. Então, foi assim que esse comitê, que acabou decidindo pelo 6 de abril, né, acabou chegando nessa data e essa decisão. A gente fez várias reuniões, todo mundo conversando, até porque um dos principais focos é garantir que a comunidade não anglofônica, os países que não falam inglês, tenham visibilidade. Porque uma coisa que a gente consegue perceber claramente é que dentro dos Estados Unidos, dentro da Inglaterra, há muita informação sobre a sexualidade. E normalmente o que acontece é que essa informação ela só é repetida nos outros países. E muitas vezes a forma até a sexualidade passa a ser vista e recebida por cada cultura local não se reflete na forma do conteúdo que a gente tem disponível na internet, né? Eu acho que esse é uma das consequências negativas da sexualidade ser tão organizada na internet, assim, óbvio, a gente conseguiu ter um grupo, talvez, internacional muito unido, mas, ao mesmo tempo, muito focado nos Estados Unidos e na Inglaterra. E a data do Dia Internacional da Sexualidade busca quebrar exatamente isso. Certo. Um outro tópico que a gente pode trazer, eu acho que você agora explicou muito bem por que é importante a gente ter uma data com esse foco internacional, porque uma coisa que eu e a Lore, a gente acabou se juntando e entrando em contato com algumas organizações e ativistas latino-americanos para perguntar como que é a realidade da comunidade sexual em seus países. E é uma coisa muito parecida com o Brasil, na verdade, e uma coisa que a gente pode ter certeza é que as nossas visões sobre gênero e sexualidade, elas são muito características da América Latina, apesar de cada país ter as suas próprias visões particulares, né? E o Brasil é o continental, basicamente. Mas, como o Walter falou, a maior parte da nossa informação sobre a sexualidade, ela vem desses países, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente, e ela está focada muito na cultura deles, então, às vezes, isso não vai se aplicar a gente, né? Um exemplo muito bom disso é que eu e o Calixto, a gente trabalhou juntos com o nosso amigo Fernando para tentar fazer um esboço e a gente conseguiu fazer que seria um novo manifesto sexual e a gente mandou para ele. Acreditavam. Não, estava de novo. A internet está péssima. Enfim. Então, as nossas definições e nossas necessidades próprias, elas acabam batendo de frente com as de outras comunidades. E até muito bom a gente ter uma conversa, porque, por exemplo, eu sei coisas em excesso sobre a Avon, sobre os Estados Unidos e a Inglaterra, mas eu não sei explicar com detalhes como é que funciona a comunidade sexual japonesa, por exemplo. Não tenho ideia de como eles se organizam, não tenho ideia do que é a sexualidade dentro do contexto japonês ou indiano de outros países. Então, esse é um ponto também que eu acredito que é muito importante, a gente trazer esse aspecto de entender também outras comunidades que são invisibilizadas. E como o dia pode nos ajudar dentro do contexto brasileiro? O que a gente pode fazer no Dia Internacional da Sexualidade para conseguir ter um foco maior para o Brasil, para a América Latina no geral?
Alguém gostaria de comentar sobre isso? Sara, Calixto. Quer que eu fale? Então, eu acho que começa com isso que a gente está fazendo agora. A gente tem que começar a levantar mais pautas em comum, porque assim a gente tem pautas muito específicas no Brasil, dado um contexto de desigualdade ou, enfim, contexto político atual e tudo mais. Tudo isso conta, né? Não, óbvio que não é uma questão atual, que as sexuais passam, tipo, não são problemas atuais, mas só piora, né, dentro desse contexto político. Então, acho que começa a gente levantando nossas pautas, né, antes de reconhecer as outras, mas acho que, não sei, comento muito no coletivo sobre como a gente pode tentar trazer esse orgulho, essa coragem também em outras pessoas dentro do ativismo, porque muita gente não quer, e com razão, porque a gente tem, né, N motivos para tentam nos fazer sentir vergonha, ou várias coisas que colocam várias pessoas de lado, né, para militância já começa aí, né, diversidade já é uma questão complicada de trazer muita gente, né, para esse ativismo. E aí a gente faz esse recorte dentro da sexualidade devido aos problemas que a gente tem, por isso que eu falei que a gente tem que ver o nosso primeiro, porque somos um país moralista, com base cristã, que usa isso, né, para agressão, muitas vezes, não só uma agressão física e verbal tão direta, mas a agressão estrutural também, né, que a gente vive, com falta de políticas públicas que nos acolham e tudo mais. Então, não sei, eu acho que tudo começa nesse tipo de conversa, de reunião, os coletivos se juntando. Enfim, sempre comento no coletivo que meu sonho é que a gente vá a uma conferência no Brasil anual de assexualidade daqui a, sei lá, pouco tempo, e que tenha 400 grupos e todo mundo falando sobre isso, sabe? Que a gente tenha essa cultura sexual no Brasil que seja nossa. Porque muitas coisas, tipo, vários signos, várias coisas, a gente não desenvolveu, né? Nossa, tipo, aqui no Brasil, algo com a nossa cara. Então, acredito que vá um pouco nisso, né, se quiserem complementar. Calixto, quer falar alguma coisa? Eu concordo com o que a Sara falou, e realmente é aquilo que o Oscar também disse, de a gente cria nossas próprias definições e a gente está muito no básico, porque não tem informação, não tem... Peraí, esse momento. E aí, Walter? Eu acho que ontem, mais cedo, inclusive, a Calixto voltou. Continua aí, Calixto. A gente não tem muita informação, não tem muitas páginas sobre sexualidade, e mesmo muitas páginas que surgem, elas não duram muito, ou não são muito vistas. Quando sai alguma coisa em uma mídia grande, como um jornal,
a coisa mais básica, que é acertar o nome e não falar sexuado, por exemplo, é uma coisa que sempre erra. Então, a gente está muito ainda na fase de passar a informação básica e a gente não consegue chegar em muitas pessoas e passar disso para falar sobre outras coisas da sexualidade, sobre a sexualidade, por exemplo, como é ser sexual no Brasil e trans, como ser sexual e negro. Essas são questões que a gente tem muita dificuldade em chegar, porque a gente não conseguiu nem explicar o que é a sexualidade no mais básico, pela falta de visibilidade. E em outros países, né, nos Estados Unidos, eles já estão mais avançados nisso, eles já têm mais controle da narrativa, do debate, que a gente ainda está trabalhando muito para chegar lá e conseguir falar sobre tudo isso. Sempre que eu penso sobre o avançar da comunidade sexual no Brasil, eu acho que a gente tem algumas barreiras assim que são até curiosas. Em primeiro ponto, eu acho que eu colocaria muito moralismo, né? O Brasil, nós somos latinos e temos uma cultura, uma forma de lidar com o sexo, de lidar com a sexualidade. E a própria sexualidade, ela quebra muito uma barreira, uma expectativa, né? E é muito fácil confundir a sexualidade com o moralismo. É muito comum que as pessoas busquem usar a sexualidade como uma moralidade. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu conheci a professora Elizabeth, ela foi falar para a gente sobre o trabalho, que ligaram para ela dizendo que tinha um grupo religioso usando o trabalho dela para defender que o sexo era errado, né? E ela falou, e perguntaram, você não vai falar nada, não vai fazer nada. Ela falou, gente, o que eu posso fazer, né? É o Brasil. Ela falou, olha, não é isso que eu escrevi. Então, eu acho que uma primeira questão assim, que a gente precisa encontrar é isso, porque muitas pessoas, tanto as sexuais quanto outros integrantes da comunidade LGBTQIA+, veem a sexualidade como um movimento moralista, um movimento que é contra o sexo ou que busca reduzir qualquer tipo de afetividade com uma suposta ideia de que o sexo é errado. Eu nunca vou me esquecer de uma primeira exposição que a gente em que a gente teve presente falando sobre a sexualidade, e uma das primeiras coisas que uma pessoa falou foi isso. Essa pessoa se levantou quando a plateia teve voz e falou assim: vocês querem então dizer que o fato de eu amar outro homem é errado e é vergonhoso, e tipo, e vocês estão aqui num momento em que a gente precisa de união, vocês estão querendo espaço para separar a gente, né? E todo mundo ficou assim, se olhando, tipo, nossa, será que essa pessoa conseguiu entender o que a gente está falando? Porque a sexualidade em nenhum momento ela busca se colocar contra nenhum tipo de afetividade, nenhum tipo de expressão de amor, de sexualidade. Ela busca apresentar uma outra alternativa para trazer, né, para acolher pessoas que são apontadas como estranhas, como doentes. E isso acho que muita gente não compreende. E acho que ainda causa um, um rompimento muito grande, especialmente no Brasil, entre o movimento LGBTQIA+, e a própria comunidade assexual. Porque eu posso estar enganado, óbvio, mas eu vejo com muito mais facilidade no exterior os grupos acolhendo grupos de assexuais do que acontece no Brasil. A gente precisa lutar muito para que grandes grupos acolham as pautas da sexualidade. Eu acho que é sempre a gente cai nessa dicotomia, né? Quando vai falar de assexualidade no Brasil, essa dicotomia da moralidade, né? Do moralismo e da hipersexualização na comunidade de diversidade sexual. A gente fica entre essas duas coisas, entre não, né? Mas são os dois discursos que geralmente entram em contato com a gente
de pronto, né? Então, aí é esse o trabalho, né, do ativismo da sexualidade aqui no Brasil, que eu acredito, pelo menos, que é o ponto principal que a gente, como o Calixto comentou, a gente tem o básico, né? A gente não consegue fazer intersecções porque a gente não consegue sair desse básico, a gente não consegue explicar para a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente não é moralista, a gente não quer apagar ninguém, a nossa luta não vai apagar a luta de alguém, o que eu acho que é até bem curioso, se você for pensar que as lutas, vamos supor, movimento gay, a primeira grande treta que teve nisso, né, eram os héteros falando como assim, vocês querem apagar os héteros, vocês querem que a gente não seja mais hétero. E aí, muita luta, né, para essa liberdade sexual, e que é muito válida, porém ela parece que só foi para um lado, né? Ela só foi para o lado de você ter relações com quem você quer, com quem você quiser, e sim, relações sexuais, relações românticas, mas a gente chega num ponto que, se você não quer, a gente está nessa encruzilhada de ter que explicar o básico, né? Tipo, não, isso não só é um direito, e aí Walter pode falar melhor, né, dessa questão de direito, mas estou falando de direitos mesmo, de acesso à saúde, enfim, de várias coisas, mas, enfim, essas coisas partem do mesmo preceito, né, a sua liberdade de fazer ou não fazer, sentir ou não sentir, e daí a gente se sente meio podado, e no meio disso a gente não é moralista, mas a gente tem a comunidade hipersexualizada, e aí, se você vai criticar isso, você acaba muitas vezes caindo no moralismo, porque eu vejo muito dentro da nossa comunidade assexual no Brasil, cansei de ver, vi agora há pouco, gente assexual falando que, ai, que nojo, ai, alo, ai, e tipo, ok, em alguns pontos a gente tem alguma, às vezes até aversão, não sei, no começo, quando a gente está, né, tentando se entender ou descobrir esse mundo novo, que não foi ensinado pra gente, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente, sabe, culpabiliza a vítima, às vezes, com esse discurso moralista, tira direitos, sei lá, de profissionais do sexo, enfim, são muitas coisas que a gente, que, como Calixto disse, a gente não consegue o básico na militância sexual ainda, e aí, para a gente conseguir fazer essas intersecções e entrar em tantas outras questões que seriam tão fundamentais, né? O Monge não vai conseguir voltar para a live, mas ele está pedindo para a gente ler alguns comentários que tem na Twitch. Tudo bem? O primeiro comentário, quem me perguntou foi a Raushinka. Vocês acham que o Brasil, por ser um país muito sexualizado no geral, a sexualidade é vivida diferente? Eu vou dar a minha resposta. Eu acho que, de certa forma, cria-se uma pressão muito grande para você ter relações sexuais, e isso torna mais difícil de se aceitar e de se descobrir, tanto pela pressão quanto pela falta de informação. E como tanto a Sarah e o Walter estavam falando, quando a gente descobre, muitas pessoas assexuais acabam tendo aquela aversão, aquela rejeição, e acabando indo para um outro lado de
colocar sexo como algo ruim ou nojento e tal, e que também é prejudicial, principalmente para a comunidade LGBT, que é super hipersexualizada. E não é saudável, tanto de um lado, essa versão, quanto a pressão de você precisa transar, senão você não é uma pessoa normal, senão você não é válido, ou você é doente, principalmente. Esse é um dos comentários que eu mais vejo, de conectar a sexualidade à doença, e isso acaba tendo problema até mesmo quando você precisa de ajuda médica, vai no ginecologista, vai no... enfim. Alta e Sara, querem complementar? Eu acho que, assim, eu poderia até dizer de modo geral que, né, a humanidade passou por um processo de hipersexualização. Óbvio que existem algumas culturas onde existe um tabu maior sobre isso, mas eu vejo muito isso porque desde os anos 70 a gente entendeu que o sexo pode ser uma commodity, né? A gente não vê o sexo só como sexo. Ele é uma commodity de acesso, poder, ele é uma marca de maturidade, e é nesses momentos onde a sexualidade ela começa a entrar em conflito com a forma como a sociedade está estruturada. Porque é isso, né? Aquilo, por exemplo, talvez um adolescente ou uma pessoa hoje, uma sexual hoje, que tem tanta rejeição ao sexo, se não tivesse sido forçada a ter que participar desses rituais para se assumir madura, se assumir dona de si, ela talvez visse o sexo de uma forma diferente. Eu posso dizer pessoalmente, por experiência própria, que alguns anos atrás a minha forma de entender sexo era completamente diferente de hoje. Acho que eu me arrepiaria como um gato se arrepia próximo pensando em banho, assim, justamente pela ideia de imposição a que isso foi feito. Eu acho que algo que a sexualidade traz para toda a sociedade é justamente discutir por um outro ponto de vista, né? A questão de desejo, a questão do sexo e como a gente entende essas questões. É óbvio, né? A gente está num espaço no Brasil onde a gente precisa dar muitos passos atrás e ficar ainda reafirmando o que é sexualidade, né? Que a sexualidade não é celibato, a sexualidade não é moralidade, mas eu acho que tem muita coisa que a gente consegue avançar, sabe? Quer complementar com algo? Não, vocês disseram tudo que eu penso já. E já vai na linha do que eu estava falando antes, né? Também dessa dicotomia, moralismo, hipersexualização. Eu acho que o problema talvez não seja a hipersexualização percebida, conseguida com muita luta e tal. É que as pessoas nem percebem que a gente é moldado assim, sabe? Que a gente tem essa estrutura social no Brasil que sexualiza muitas coisas. Então, a gente não percebe que sempre parece que, desde que a gente é adolescente, pelo menos, a gente tem que ter opinião sobre a aparência das pessoas. Desde antes, né? Mas estou dizendo quando a gente começa a se perceber mais nesses grupos, né? Principalmente na fase da adolescência. Alguém pergunta se você acha alguém atraente ou bonito, ou quantos filhos você quer ter, ou enfim, várias coisas que presumem sexo, e não é que são coisas ruins, entendeu? As pessoas planejam, às vezes, ter filhos e relacionamentos. Eu não estou nem falando de uma sexualização mais tóxica, que existe muito, e aí, enfim, a gente é um país muito perigoso, principalmente para pessoas lidas mulheres,
né, em termos de abuso sexual, enfim, e várias coisas nesse sentido. Mas eu estou falando até de coisas que pressupõem sexo que as pessoas não notam. Então, a gente naturaliza muitas coisas. E eu, muitas vezes, me percebo ainda em desconstrução nessas questões. Porque eu fico, nossa, já estou há um tempo lendo sobre, conversando sobre, em grupos, e coletivo e tudo, e ainda assim tem falas ou pensamentos que eu fico, sabe? Então, acho que se a gente não se percebe assim, a gente, sociedade, né? Acho que é complicado, não, porque aí fica parecendo que é só uma questão de apontar o dedo, porque são hipersexualizados. E não é bem isso, são questões que a longo prazo vão permeando nossas vidas e a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, ou enfim, várias interações danosas e que demoram muito para serem desfeitas, ou se podem, né? Brehos nos perguntou: na opinião de vocês, com quais grupos, em quais locais, de imediato, o diálogo sobre a sexualidade deve ser debatido para uma ampliação do tema? Alguém quer começar? Eu posso começar. Eu tenho duas sugestões, na verdade. Eu acho que o primeiro grupo que a gente precisa. O meu dedo não está aparecendo. O primeiro grupo que a gente precisa começar a conversar são os adolescentes e as crianças nas escolas. Eu acho que é inadmissível a gente não ter educação sexual de qualidade para crianças e adolescentes. A gente conversa com todos os assexuais, né, e na verdade, todas as pessoas que passam pela adolescência, e todo mundo confessa como isso teria sido muito mais fácil se tivesse tido acesso à educação sexual de qualidade. Eu tive o privilégio de ter educação sexual na escola, mas a minha educação sexual não incluía sexualidade. Ela era até inclusiva nos anos 90, só falando sobre a possibilidade de a gente ser gay, lésbico, um pouquinho bi, né? Que sempre foi aquela coisa meio putaria, é melhor não ser. Mas tinha uma possibilidade, houve um comecinho. Nunca me explicaram sobre a sexualidade. E sempre que eu questionava, eu falava, mas eu não tenho interesse em fazer sexo com as pessoas. E dizia, mas é porque você é muito novo. Tapinha na cabeça, né? Daqui a pouco você vai crescer e vai querer transar. Eu acho que o primeiro grupo é esse. Um segundo grupo que eu acho fundamental são os profissionais da saúde. E por que que eu estou dizendo que são profissionais da saúde? Porque o coletivo, nos últimos anos, ele passou a receber muitas pessoas que buscaram profissionais da saúde, e esses profissionais da saúde recomendavam até a hormonização. As pessoas dizendo assim, olha, né, toma hormônio, sua vida vai melhorar, tipo, vamos fazer esse teste. Então, a gente tem muitos profissionais da saúde que são parceiros. Hoje mesmo, né, várias postagens foram repercutidas por pessoas que trabalham na saúde, por profissionais que trabalham com a saúde. A gente tem grandes aliados dentro da área da saúde, mas ainda assim, ainda que os manuais tragam nota dizendo que a sexualidade não é uma doença, não é um distúrbio, ela precisa ser respeitada, grande parte dos profissionais não conhecem, não entendem a sexualidade. Eles acham que uma pessoa que não tem interesse sexual é uma pessoa que é doente e precisa ser tratada. São, assim, de imediato, dois grupos que eu acho que precisam ter um diálogo mais aberto. Eu acho que a gente também precisa conversar muito mais com juristas, mas aí é uma opinião um pouco mais complexa e deixo Calista e Sara darem opinião também. Acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. Concordo com tudo que você falou. E... é isso.
Bom, agora que a gente ficou sozinho, cara, eu acho que você podia aproveitar e contar, assim, como a gente teve sorte, o coletivo teve sorte, porque a gente tem possibilidade de acesso muito grande de profissionais de saúde, pessoas de informação de saúde. Acho que você podia contar um pouquinho dessa experiência, assim, aproveitar. Sua voz é bela, elegante, vocês vão cansar de me ouvir. Mas eu não entendi exatamente a pergunta. Não, contar um pouquinho da nossa experiência, que é do coletivo. Do coletivo. Isso. Esse caminho árduo, né, que a gente fez para conseguir firmar, né, lançar o coletivo, começou, aliás, esse começo da história, Walter que pode contar, né, depois que eu vou dizer. Porque no começo eu nem estava no grupo, ele não tinha ainda esse nome, não tinha ainda essa, né, já até tinha sugestão desse nome já, pela Cris, né, mas não era nada formalizado, tipo, olha, vai ser esse grupo, vai ser esse dia o lançamento do grupo, sabe, do coletivo. Então, a gente se reunia, antes era na Casa Luz, né, mas eu não estava ainda nessa fase. E aí a gente se reunia na casa da Cris, a Cris Varcuja, e a gente tentou levantar pautas. E Walter lembra como foi esse levantamento, que eu acho que foi uma das coisas mais ricas e eu acho que é uma das coisas mais importantes para você. Não sei se são, mas assim, para mim foi de criar um grupo, né, ativista, tipo, o que a gente vai falar, o que a gente quer, porque o principal ponto que a gente ouvia, principalmente de outras letras da diversidade, tá bom, vocês querem o quê? Vocês querem não transar? Então não transem, deixa a gente em paz, né? A gente não precisa ouvir falar disso. Por que a gente precisa falar disso? E várias coisas que, tanto da minha vivência, né, pessoal, da minha história, quanto de outras pessoas que estavam com a gente foi somando, levantando essas pautas, para além do acolhimento, que também é uma ideia muito forte, né, no Abrace, e também disseminação de informações de um jeito mais, a gente tenta falar de um jeito mais didático, porque às vezes a gente tinha muitas informações, principalmente de fora, que já começam que eram inacessíveis a muita gente por serem outro idioma, né? E aí, para além disso, muitas coisas, muitos termos eram de pessoas que já estavam na comunidade, já sabem do que se trata, já, né? Então, a gente quis isso, mas a gente quis reunir uma carta, né? A gente lançou essa carta, a gente quis reunir todos os pontos, todas as pautas, ou pelo menos que vieram à mente à época, sobre a questão da infantilização de pessoas assexuais, invisibilização na mídia, nas histórias todas, né? Um livro, um filme, não ser representado, né? Como um assexual, tipo, não tinha isso, tinha, ou a gente não vê, né? Dessa forma, porque não é dito fulane é sexual, é sempre, eu acho que essa pessoa não gosta de transar e talvez seja. Enfim, era sempre de um jeito muito desrespeitoso. Então, a gente queria reunir todas essas pautas e aí, como o Walter citou,
pessoas que tiveram um tratamento bem traumático até, na área da psicologia e psiquiatria, né, quando abordavam os pontos de assexualidade, e aí sempre era tratado como libido, então esse é um ponto muito forte. A questão do estupro corretivo, que para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, que outras letras não liguem, sabe? Não liguem os pontos, não, quando a gente fala do estupro corretivo em pessoas de diversidade, ele sempre vem com esse viés de que você não gosta, vamos supor, um cara gay, e aí você não gosta de mulher porque não tentou direito. Ou estupro corretivo de lésbicas, que, olha, você não tentou comigo, né? O cara chega e, enfim. Então, para mim, é um caminho tão óbvio que isso seja um ponto muito forte, importante, traumático, e que tem que ser dito e defendido, a nossa integridade, né, tem que ser defendida, e que é uma questão especificamente de assexuais, porque aí já ouvi, tipo, não, mas é porque você, além disso, é pan, é bi. E não, tem muita gente que relata isso, especificamente por ser assexual, sofreu algum tipo de abuso, enfim, para aprender a gostar, sabe? Então, aí esses foram pontos que, e esse principalmente, me toca bastante, e a gente resolveu se reunir mais para esse tipo de luta, porque a gente via que pouco material existia em português, e muitos que existiam eram mais, embora necessários também, mas eram mais voltados para o humor assexual. Questão de bolo, piadas com halo, coisas que, enfim, podem ser legais também, mas a gente sentia muita falta disso, de um ponto de vista mais sério e direto, vão rir de assexuais, e ter uma postura séria de, olha, você não vai rir, a gente sofre com isso, 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 e aqui a gente está falando sério. Então a gente buscou muito ter esse tipo de lugar, né? E aí foi para isso que o coletivo surgiu. Se o Walter quiser falar mais, falei muito. Se você quiser, a outra quer falar alguma coisa, senão eu passo para a próxima pergunta. Pode passar para a pergunta. Ok. A Jubu Gumelo perguntou: minha psicóloga não entende muito bem quando disse que me encontrava na demissexualidade. Expliquei sobre a sexualidade, mas ela apenas disse que eu não preciso estar rotulada, e que eu sou só alguém que precisa de vínculo para me relacionar. O que eu posso fazer para me sentir mais orgulho do que sou? Eu acho que isso conecta bem com o que o Alto falou, de que precisa ter mais diálogo dentro dos espaços de saúde. E, assim, acho que você precisa ter em mente que você não precisa dessa aprovação, por mais que ela seja sua psicóloga, ela não conhece o assunto, e você tem uma comunidade inteira que está aqui para te apoiar e te dizer que você disse que é demissexual, isso é o que você é, e o que importa é você se identificar com isso, você entender que é algo normal. Alguém quer complementar? Como eu sou linguarudo, eu acho que quem é demissexual costuma muito ouvir isso, né? Você só precisa de um vínculo. Todo mundo precisa de um vínculo. Não, né? Porque a gente está falando de um vínculo muito específico. A gente está falando de uma pessoa demissexual que ela só consegue sentir atração, só tem a possibilidade de sentir atração quando há esse vínculo. Sim, o vínculo é fundamental e é um sinal de que a gente tem uma relação, mas o que a gente, né, seja em que nível,
mas o que a gente está falando aqui é de uma outra situação. E acho que Calixto trouxe é muito importante, assim, eu sempre falo, olha, a gente não dá uma validação para uma pessoa gay, ela não precisa ir um médico e receber uma carteirinha, né? Apesar da gente brincar da carteirinha gay, carteirinha lésbica, você não precisa ir num médico, ele vai te carimbar e dizer, ó, não, você é gay. Você não precisa de uma carteirinha ou alguém te dizendo que você é hétero. A gente não precisa passar por uma validação de um profissional da saúde. Até porque a experiência que a gente está sentindo é nossa. Aquilo que a gente está sentindo não deixa de ser real, né? Eu vi lá em cima, inclusive, uma menina mencionando assim, que talvez a psicóloga dela disse que ela poderia ser assexual pelo uso dos antidepressivos. A gente sabe realmente que antidepressivos, eles podem causar uma alteração muito séria na química cerebral. Mas isso não quer dizer que a sua experiência ela seja menos real por causa disso. Se existe esse termo e você se sente confortável se identificando como assexual, não há problema algum em você usar esse termo. Eu acho que as pessoas, eu sempre falo, as pessoas precisam parar de achar desculpa para dizer que a sexualidade é uma doença, quando não é. Porque eu sempre falo, olha, todo mundo nasce é pressuposto que é hétero, né? Uma das coisas que a gente mais prova no mundo é que a heterossexualidade não existe. Porque quando eu nasci, com certeza disseram, é hétero. Quando a Sarah nasceu, com certeza disseram, olha ali, é hétero também. Calista, a mesma coisa. E a gente está provando todo dia que a heterossexualidade não é algo permanente, não é algo que existe, não é essa realidade que estão expondo. Por que somente as outras identidades sexuais são questionadas? Né? Por que a heterossexualidade nunca é colocada nesse ponto de pensar, nossa, será que ela realmente é real como a gente está colocando? Não, é só ou as outras afetividades, outras identidades que são. Falei até demais e pode seguir. Sara, quer falar mais alguma coisa? Ou pode continuar? Ok. Tem um comentário aqui que não é uma pergunta, mas eu vou ler, que de Berrossos, como psicólogo, aprendi muito sobre a sexualidade recebendo no consultório pessoas com essas narrativas e que chegavam sem saber o que era, mas não se incomodavam em não ter atração sexual, mas sempre feridas pela violência social e a fobia. E sim, a questão da sexualidade é que é algo, como qualquer outra sexualidade, é algo normal e que a gente não está em um sofrimento por ser assexual, mas sim pela reação externa da sociedade à nossa volta em relação a gente se afirmar dessa forma. Então, é isso, não é algo. Inclusive, quando falo muito sobre questão de médicas ser um problema, existe um problema que é quando você está sofrendo, quando você sentir atração sexual de uma certa forma e isso para do nada por uma questão X. Isso é uma coisa, sexualidade não é isso, é algo inato que está com você e que você só é. Assim como ser hétero, gay, lésbica, enfim, é algo natural da gente. E tem uma outra pergunta aqui. Dicas da Kira. Tenho muitos amigos do meio LGBTQIA+, que realmente respeitam e me fazem perguntas. Leem os textos que envio e ainda tenho dificuldade de entender porque é uma sexualidade e não personalidade. Como explicar melhor para eles? Eu acho que isso também já vem do que a gente está falando e que não é uma escolha, né? Principalmente falam isso muito sobre demissexualidade, e não é algo que você pensa, eu escolho só me envolver com pessoas que eu tenha conexão afetiva. Literalmente, você não sente essa atração sexual de jeito nenhum, até que tenha essa conexão afetiva específica. Você não está escolhendo isso, isso acontece. Assim como não sentir atração sexual nenhuma é algo que também não porque não eu não gosto de sexo, eu não quero transar. Simplesmente não, a atração não surge.
tanto que existem pessoas sexuais que são espíritas e mesmo assim transam, e isso não é algo afetado, porque a atração sexual é diferente do gostar de sexo, ou ter interesse, enfim. Sara e Alta, querem falar mais alguma coisa? Sara, quer falar? Olha, eu acho que eu posso acrescentar uma coisa que eu costumo repetir muito, na verdade, também. Acho que as pessoas precisam lembrar que sexualidade não é só sexo, né? É falar sobre como a gente se conecta com outras pessoas. Isso também é sexualidade. E você diz, olha, eu estou me conectando com aquela pessoa, né? Eu tenho afetividade, sentimentos por ela, a gente tem uma relação íntima, a gente troca prazer, tudo isso é sexualidade. Como a minha sexualidade não é a sexualidade? Eu lembro, acho que uma das coisas, assim, com todo respeito, mais tolas que eu já ouvi foi quando a sexualidade começou a ser discutida na academia, as pessoas diziam que a sexualidade era não ter sexualidade. É uma das coisas mais absurdas que você pode falar, né? E eu acho que olhar para uma pessoa sexual e dizer que ela não tem sexualidade, isso é só personalidade, é reduzir muito, inclusive o que a gente acha que é sexualidade. Acho que foi muito bem falado. Alguém tem mais uma pergunta? A gente mandem. Eu ia falar, tem uma pergunta aqui na tela, mas eu acho uma pergunta muito complexa, assim, de responder. Sei que é uma questão pessoal, mas fico na dúvida se realmente sou aroace ou tenho apenas relutância em me aproximar romanticamente com as pessoas. É uma pergunta, é aquela famosa pergunta, a pergunta do 1 milhão, né? Eu acho que é, é uma coisa assim, só muito se investigando, e eu sempre falo, eu acho que às vezes a sexualidade ela é muito injusta, porque a gente só se aceita ser assexual, só aceita ser romântico quando a gente descarta todas as outras possibilidades. A gente vai passar anos na terapia tentando descobrir se a gente tem algum trauma que a gente não consegue acessar. A gente vai passar anos em clínicas e laboratórios médicos tentando encontrar algo errado no nosso corpo, com esse medo, né? Até finalmente aceitar que a gente pode ser sexual, a gente pode ser romântico. O que eu poderia te dizer é tentar talvez fazer o esforço inverso, né? Abraçar o fato de que talvez você seja sim uma pessoa sexual e romântica e tentar descobrir como você vive com isso, porque eu acho que talvez seja muito mais honesto, muito mais delicado e gentil com você do que fazer um trabalho tão cruel que é tentar buscar algo que esteja errado com você, porque é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? A sociedade faz com que a gente se olhe muito porque a gente precisa ter algo errado. Se a gente não está naquele molde, a gente obviamente é errado. Então a gente precisa encontrar esse erro. A gente passa anos tentando achar qualquer sinal de erro. Eu acho isso muito cruel. Mas é minha opinião pessoal para você, assim. Tenta achar o que vai mais confortável. Se alguém quiser arriscar um palpite também. Eu concordo com o que o Alto falou, e é aquilo, se você mais tarde descobrir que o rótulo de Aro ou Ace não é o ideal para você, você pode mudar. Não tem problema nenhum em você experimentar com sua sexualidade, experimentar com rótulos, e depois ver que não é isso e mudar, e tá tudo bem também. Tem uma outra pergunta.
é da Dicas da Kira. Ter uma relação no meio do entretenimento com personagens assexuais, livros, filmes, séries, animações, etc. Bonaceiros, inclusive, hoje mesmo a gente postou uma resenha de um livro da Alice Oseman. Ela é maravilhosa, ela escreve vários livros, ela é assexual, tem personagens assexuais nos livros dela e é algo que eu recomendo bastante. Ela tem bastante cuidado com tudo que ela escreve. Você tem alguma recomendação? Sara, quer falar? Tá. Não, Tá. eu ia dizer que Walter tem boas recomendações, geralmente, sobre isso. Eu ia falar, olha, a gente tem crescido cada vez mais o número de personagens assexuais na mídia e que possuem uma boa representação, né? Hoje, inclusive, acho que alguém até perguntou pra gente assim, se tem algum personagem que não é estereotipado. Normalmente, o personagem vai ser estereotipado, assim, porque a gente está falando de um personagem. Se a gente fala de uma pessoa real, ela não é um estereótipo, né? Acho que isso é importante sempre lembrar. Uma pessoa real nunca vai ser estereótipo. Ela é uma pessoa. Personagens podem ser, sim, estereotipados. A gente tem muitos livros. Eu vou dizer que eu costumo muito mais ler literatura estrangeira, mas, por exemplo, eu sei que a Maria Freitas é uma escritora brasileira e ela tem não só personagens assexuais, como personagens bissexuais. Vou deixar essa recomendação aqui, porque, assim, se for listar, eu posso tentar depois apresentar uma lista de personagens assexuais que a gente tem em livros, em jogos, em músicas. De escritor nacional também tem a May Barros, que ela também é sexual, escreve sobre isso. Bom. Tem outra pergunta. Dicas da Kira. Muitas pessoas confundem a sexualidade com ser alguém frígido. Podem falar um pouco do assunto para que fique claro para as pessoas que assistirem a live? Sim. É aquilo. Acho que para você não sentir atração sexual da forma algo que você não tem sentimento nenhum, sendo que não tem nada a ver. Primeiro que a sexualidade tem vários tipos, e segundo que vários tipos de sentimento. Você pode ser sexual, estrito, não tem interesse nenhum em sexo, e sim, ser um ótimo amigo, ser um ótimo filho, mãe, pai, enfim. E irmão, tem vários tipos de relacionamento, vários tipos de sentimento. E não tem realmente relação em ser sexual com a sua personalidade, ser frígido ou não, isso não tem nada a ver. E essa questão de frigidez já, né, um termo que bem problemático, já não se usa, e cabia dentro de um recorte, né, específico e machista, enfim, mas no sentido de... assim, né, também, porque eu falo do termo porque geralmente ele foi usado para mulheres, né, mas não se dizia que homens eram frígidos, né, mas gatinhos. Tem sempre que deixar claro isso, porque mais de uma vez eu ouvi a mesma coisa sobre frigidez, tipo, mas o nome disso não é frigidez? Ou, tipo, não é um problema que você toma um remédio e aí você, né, já melhora? Sempre ligada a uma questão de libido ou capacidade física de
de ter prazer. E a gente sempre tenta desvincular isso, né, de uma questão de saúde ou uma questão física, porque a sexualidade não é isso, né? Não, aliás, tem pessoas assexuais que têm libido alta, e, enfim, fisicamente, por vários fatores. Conheço até pessoas que se hormonizam, né, que usam principalmente testosterona, e que às vezes acontece essa explosão, digamos, hormonal, que às vezes é difícil de canalizar, e para uma pessoa assexual pode ser algo muito crítico, principalmente dependendo da forma, né, que a pessoa lida com a sexualidade, com o sexo, né, com a prática do sexo. E também é bom frisar que a gente canaliza para várias coisas, né, essas explosões, não só para o sexo, mas, enfim, o corpo físico, sexual, ele pode sentir prazer. Ele não sente atração, é outra coisa, né? Sentir prazer ou sentir atração. Atração é por alguém, né? Precisa do outro. E enfim, aí, não sei, Walter, acho que pode falar também um pouco mais sobre isso, Calixto. Você quer falar sobre essa Você quer falar pergunta? alguma coisa? Bom, vou falar então sobre as perguntas que estão aparecendo. Eu acho que Deixa eu tentar claro. eu coloquei aqui na. Tem pergunta de Isaac97 Silva. Sobre idade para se descobrir ace ou aro, às vezes vemos pessoas da própria comunidade validando outras por serem muito novas. Como lidar com isso? Eu acho que, bom, eu vou tentar ser bem educado. Porque eu acho que a gente tem que lembrar, especialmente as pessoas da nossa comunidade, que inclusive crianças possuem sexualidade. O que acontece é que a sexualidade, ela tem estágios. Eu sempre falo, olha, eu sempre soube que eu era uma criança bi. E quando eu comecei a entender sobre sexo, obviamente eu não conhecia o termo sexual, mas eu já entendia que eu não tinha interesse sobre sexo. Você não tem uma idade. E é normalmente curioso que normalmente você é nunca novo o suficiente para ser hétero, né? Você é novo o suficiente para ser gay, você é novo o suficiente para ser trans, você é novo o suficiente para ser hétero, você é novo o suficiente para ser assexual, porque todas as crianças são assexuais. Eu acho que isso é uma consequência de como a gente vê a comunidade LGBTQIA+, extremamente sexualizada. E a gente acaba não vendo, né, pessoas hétero da mesma forma. Porque a sexualidade está ali, ela é uma potência latente em todo mundo. Eu acho que é completamente normal e seguro deixar aquele jovem, aquele adolescente se identificar, especialmente se ela está falando que é sexual. Se ela crescer e descobrir que depois aquela identidade não serve mais para ela, que perfeito, né? Ela precisa ter o tempo dela, o tempo de descoberta, inclusive o tempo de descoberta. Pode ser, sim, que um adolescente, uma adolescente, ela decida usar esse rótulo de assexual ou aromântico para se proteger, porque a gente sabe quanta pressão crianças e adolescentes sofrem, né, para terem seus primeiros beijos, suas primeiras relações. Isso é uma forma de proteção também, e a gente precisa garantir que as pessoas tenham esse momento, tenham esse espaço. Eu acho que a gente precisa ser maduro e entender, né, de uma forma muito mais real o que é a sexualidade humana e parar de, especialmente crianças e adolescentes, julgados, deixar com que eles se explorem e se conheçam. Acho que essa é a minha resposta para essa pergunta. Tipo,
deixem as crianças e os adolescentes em paz, se descobrirem e se explorarem o suficiente para tentar se descobrir ou se explorar, né? Desde, é óbvio, antes que me desviam, com juízo, respeito à sua propriedade e seu comportamento. Uma criança de 11 anos, por exemplo, não precisa estar fazendo exploração sexual como outra criança. Mas eu acho que todo mundo aqui é adulto e entendeu do que a gente está falando. A gente vai parar de receber a pergunta agora, porque tem várias perguntas também para a gente não se estender demais, mas a gente vai responder sim, as que já foram enviadas, ok? A próxima é Brerrossos. O que vem primeiro? A lógica da amatonorma ou da sexonorma? Quer responder? Você quer tentar responder, Sara? Eu acredito, e eu sempre dou esse exemplo, porque eu acredito que, quer dizer, primeiro eu acho que é um combo, que não cabem só a matonorma e sexonorma, mas cisnorma, heteronorma, enfim, todo um combo, um pacote que você ganha quando você nasce nesse mundo. Mas, nesse caso, eu sempre cito que eu acho que a matonorma é a primeira coisa. É porque é o que o Walter falou, pressupõe-se que crianças são todas assexuais. E então, tipo, é óbvio que existe a sexonorma desde que você é criança. É que ela está sempre embutida em coisas que não são tão claras, né? Como a gente citou antes, existem várias coisas que parecem não parecem sexualizadas, mas são. Mas a matonorma, eu não sei, porque o primeiro exemplo que eu lembro, que aconteceu comigo e com a maioria das pessoas que eu conheço, é de pequenininhas, sempre alguém de outro gênero, mas pai, tio, enfim, alguém falando dá a mãozinha, dá beijinho, você tá namorando fulano, vai casar com fulano, e é horrível. Não é uma coisa que que os adultos façam, provavelmente, nessa intenção ruim, mas isso já, claro que deixa várias informações para uma criança, né? Tipo, olha, você tem que casar, primeira informação que vem na sua cabeça, você tem que casar. E tendo que casar, você tem que casar com alguém de outro gênero. E papéis de gênero que atribuem, né, as crianças também, de tipo, se for um menininho, vai lá, pega as menininhas, abraça as menininhas desde a creche, sabe? Ou se você é menina, tipo, não, deixa o menino chegar em você não pode. E sempre numa ideia de paquera, ok? Que eu acredito muito que os pais pais e tios e todo mundo não façam isso de propósito, assim, pensando em casar realmente aquela criança, mas é o primeiro exemplo que vem à minha mente de amatonorma, alguém, quando você é criança, pedindo para você dar a mão para outra pessoa e falando que você vai casar com um fulaninho ou fulaninha. Calixto caiu, mas apontou uma pergunta aqui para gente. Alves 5967.
Muitas pessoas sugerem que a sexualidade é resultado de um abuso sexual. Como fazer essas pessoas entenderem que a sexualidade não é isso? Eu vou começar respondendo, depois Sara quiser complementar. Alves, eu sempre falo para as pessoas assim que às vezes, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas isso, a água se exaure nesse movimento. Eu acho que às vezes, quando as pessoas estão fechadas, não adianta a gente repetir, né? Porque a gente já diz o que é a sexualidade. A sexualidade é ausência de atração, né? Em resumo. Se existem pessoas que passaram por abusos e elas se sentem muito mais confortáveis para lidarem com essa situação, se identificando como homossexuais, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o que a gente, inclusive, eu acho que tem uma visão, inclusive, eu posso estar muito enganado, mas né, é a minha opinião, de que a terapia é algo sacrossanto que vai salvar vidas. E sim, ela é muito importante. Mas a gente está em um país onde, às vezes, saúde mental é um privilégio. E o acesso a isso é um privilégio. Então, a gente tem que garantir que as pessoas tenham ferramentas para que elas estejam mais confortáveis. Pode ser que uma pessoa que sofreu abuso sexual sinta muito mais confortável para começar a rever ou tratar esse assunto dentro da comunidade sexual. A sexualidade, ela é simplesmente a ausência de atração sexual. O fato de terem pessoas que se identificam como homossexuais, que podem não se encaixar especificamente ou estritamente, ou que por algum motivo se encaixam, usam esse termo sexual, não faz da sexualidade menos. A gente tem pessoas que possuem traumas, pessoas que sofreram violências em todas as identidades sexuais. Isso não fala sobre elas. Eu acho que existe uma mistura, e eu acho, inclusive, que é uma fé das pessoas que fazem questão de tentar não entender o que é a sexualidade. Se alguém quiser acrescentar algo ou discordar, estamos aqui. Eu acho que a gente continuar fazendo o que a gente já faz, de continuar informando. E, como o outro falou, quem não quiser entender, não vai entender nunca, mas a gente faz a nossa parte. E é aquilo, se a pessoa não acha que heterossexualidade ou até mesmo outras sexualidades LGBT não são resultado de abuso, por que ela quer achar que a sexualidade precisa ser, né? Próxima pergunta. Dicas da Kira. Uma questão tanto delicada. Foi o primeiro episódio de House que mostrou um casal sexual pela primeira vez na grande mídia. E o doutor disse que um estaria mentindo e o outro teria alguma doença. E acabou sendo descoberto um câncer. No fim, nenhum deles era sexual e, a receber críticas da comunidade, a autora disse que fez para dar visibilidade. Mas o House não poderia errar. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu não vi isso, mas não existe visibilidade quando o personagem nem é sexual, né? Pra começar. Se um tá mentindo e o outro é causado por uma doença que não tem nada a ver, não existe nenhuma representação positiva nisso. Sara e Alta querem falar alguma coisa? Olha, eu não vou nem me dignar a falar o que eu acho dessa desculpa esfarrapada, né? Eu vou dar visibilidade, mas mostrar que isso é uma doença, que isso é uma fantasia e não existe. Então, tipo, obrigado pela visibilidade que você deu. Não tem nem o que falar sobre esse absurdo. Realmente. Jubu Melo, eu também estou no processo de descoberta como uma pessoa bi, mas como alguém demi pode lidar com isso sem ter tido uma experiência com o sexo oposto? Eu acho que sim, demi no caso assexual, romântica,
você não precisa ter uma experiência, assim, de namorar, ou ficar, ou seja o que for, para se descobrir, seja qualquer sexualidade. O que você precisa é você conhecer os seus sentimentos. Você sente atração, mesmo que seja depois de um tempo, mas você sente atração por vários gêneros, você sente atração por gêneros, você sabe que aquela atração está ali, independente de você agir sobre ela ou não. Independente de uma pessoa. A gente fala, por exemplo, uma pessoa hétero não precisa ter tido a experiência com outro gênero para ter certeza que ela sente atração, e você também não precisa ter a experiência com todos os gêneros para ter certeza que você sente atração. Não tenho nada para falar, é exatamente isso. Próxima pergunta. Eu acho que acabou as perguntas, para falar a verdade. Acabou, gente. Vocês querem adicionar alguma coisa, algum comentário que não foi falado? Alter, Sara? A gente poder encerrar. Vou ser rápido, né? Eu vi uma pergunta rapidinha assim, perguntando a sexualidade e celibato, confusão. A confusão, inclusive, é uma confusão justa, né? Porque a gente tem que lembrar, o conceito de celibato, às vezes, ele é meio nebuloso, assim, mas é uma pessoa que deixa de praticar sexo. Então, as pessoas sexuais podem ser celibatárias, mas isso não quer dizer que pessoas celibatárias são assexuais. A gente está falando de coisas diferentes, né? A gente está falando de uma identidade sexual, e o celibato é isso, você deixar, é que normalmente o celibato é associado com uma questão religiosa, mas pode não ser. Então, você pode ser celibatário por ter desistido de praticar sexo e não ser assexual. Você pode ser hétero, você pode ser bi, pode ser homo, pode ser qualquer coisa. E você pode ser assexual e estar celibatário porque você não pratica sexo, né? Óbvio, talvez por não ter atração ou por ter pouca atração, são coisas que podem estar juntas, mas não são a mesma coisa. Eu lembro a primeira vez que me perguntaram se eu era celibatário, eu parei para pensar, eu falei, olha, você pode dizer que sim, falei, porque não estou praticando sexo. Eu falei, mas eu falei, nunca nem parei para me ver como uma pessoa celibatária. Eu falei, simplesmente não tenho atração sexual pelas pessoas e não tenho vontade de praticar sexo com ninguém. Falar, não estou namorando, não tenho relacionamento há anos. Eu falei, não tenho motivo para praticar sexo. Mas, certamente, você poderia me dizer como celibatário, por exemplo. Mas, para encerrar, depois se alguém quiser comentar mais sobre isso, agradeço muito a live. Eu acho que, para retomar, o dia, né, o Dia Internacional da Sexualidade é extremamente importante. Acho que é importante a gente ter comunidades do mundo inteiro falando sobre as suas experiências, todas juntas em um dia. Eu acho que isso só engrandece a sexualidade e faz com que a gente tenha muito mais força para lutar pelas nossas pautas. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente, por assistirem a live. Não esqueçam de seguir tanto o coletivo Abrice quanto o Araceiros nas redes sociais. Sara? Agradeço. Gostei bastante também. E até mais. Sigam a gente no coletivo, Araceiros também. E dia 8 a gente tem uma live sobre bissexualidade e assexualidade. Acompanhe a gente por lá. E a gente para acompanhar. Tchau, gente. Boa noite para vocês.